Oi, vem aqui que vai começar agora a aula de micropigmentação labial. Deixa eu te falar, toda segunda-feira, para você que é novo aqui no nosso canal, nós temos aulas sobre micropigmentação labial e microblend, que é o procedimento de sobrancelhas. Hoje a nossa aula tem um tema muito interessante, que é uma das perguntas que eu mais recebo no nosso direct, nas nossas mensagens, nas nossas alunas, o porquê que os lábios ficam foscos, ficam com aquele resultado opaco quando a pessoa usa pigmento RB Colors. Mas antes de começar, eu vou te lembrar para você colocar a sua mãozinha aqui no curtir, ativar as notificações para você estar sempre recebendo as notificações das nossas aulas e não perder nenhuma, porque elas ficam disponíveis por apenas 7 dias para você conseguir assistir. Então, sobre o procedimento de micropigmentação labial, a gente sempre tem que entender, e isso a gente ensina muito para nossas alunas, não é uma forma fácil, gente, da gente aprender, uma forma livre para você pensar e para você ser um profissional pensante criticamente. Quando você aprende uma técnica, é interessante que você não reproduza de uma forma muito mecânica o seu procedimento. Você precisa pensar criticamente. Por que esse pigmento fica dessa forma? Por que se eu fizer nesse movimento eu tenho esse resultado e não o outro? Quando a gente ensina um profissional a ele trabalhar de uma forma livre, ele consegue trabalhar com qualquer marca do mercado ou ele consegue saber escolher qual é a marca que ele vai usar, quais são os resultados, quais são os benefícios e a partir daí desenvolver o seu processo de fazer a sua técnica, né? Então, se eu sei que um pigmento ele tem uma alta carga pigmentária como a RB Colors, né? A gente costuma falar muito aqui que faz parte da minha experiência enquanto profissional de usar duas marcas que eu já usei de pigmentos para micropigmentação labial, que é a Natural Pigmento e a RB Colors. São marcas muito diferentes na composição das tintas, todas as duas são orgânicos, né? São pigmentos orgânicos. O pigmento que a gente usa para micropigmentação labial, ele deve ser orgânico. Isso pode ser um tema para uma próxima aula. Mas o pigmento da Natural Pigmento, ele é mais líquido, ele é mais ralinho. Então, a carga pigmentária dele, ele é muito menor do que a RB Colors. Quando você faz o procedimento, e isso eu trago muito da minha experiência, quando a gente fazia o procedimento com Natural Pigmento, demorava muito para subir, né? Como a gente fala no meio de micropigmentadores, quando a cor demora para revelar no lábio da sua cliente. Então, é um pigmento que tem uma carga pigmentária mais baixa em relação a RB Colors e você precisa trabalhar muito para ver esse resultado. Quando eu trabalho com RB Colors, ele tem uma textura mais densa, ele é um pigmento mais firme. Se você for virar um batoque de uma mistura, né, de Natural Pigmento e virar um batoque da RB Colors, você vai ver que a RB Colors vai demorar muito para cair e a Natural Pigmento é como se fosse água, ele já escorre muito rápido. Então o pigmento da RB Colors, ele se torna muito denso, porque ele tem uma carga pigmentar muito alta. Você não precisa trabalhar com muita intensidade no lábio. Eu digo intensidade, é muitas vezes a passada no lábio, porque é aí que tá o resultado que as pessoas falam que o pigmento, a micropigmentação labial com RB Colors, ela fica opaca. Você não pode insistir. Sabe quando você vê um procedimento que o resultado dele é aquele lábio que parece que o pigmento tá para cima do lábio, para fora, que como se fosse uma camada, como se fosse um batom? Aquilo significa que você saturou demais o pigmento, que você ficou passando muitas vezes aquele dermógrafo com a agulha no pigmento, porque às vezes, né, tá demorando. Tem lábios que revelam muito rápido a cor e tem lábios que revelam mais devagar. Quando eu faço meu procedimento, e acho que a gente já falou aqui em várias aulas, você precisa trabalhar de uma forma organizada. Você começa, faz as suas, né, eu faço 3 passadas numa só, porque eu desço, subo e depois eu desço de novo. E nas emendas dos quadrantes que a gente vai fazer, mais pra frente a gente vai fazer demonstração de um procedimento, a gente vai emendando para não ter marcação. Quando eu faço essa primeira passada e eu desço, significa que eu já fiz 3. Eu não faço mais passado que isso. Quando eu volto pra fazer, eu só vou fazendo os ajustes e o acabamento do lábio e deu. Meu procedimento leva de 20 a 30 minutos, 40 minutos no máximo quando é neutralização labial. Se eu for ficar passando, insistindo demais, eu vou estar saturando muito esse processo, esse procedimento, e quando a cliente for voltar com o resultado cicatrizado, ela vai ter aquele resultado do pigmento que parece que tá pra fora, parece que tá como um batom.
Por isso que às vezes as clientes voltam com esse resultado e você pensa, puxa vida, foi RB. Mas aonde que está o pulo do gato? Onde é que está? Você tem que pensar que você não pode reproduzir a sua técnica da mesma forma com materiais diferentes. Se eu sei que os pigmentos do Natural Pigmento, eles têm uma carga pigmentária menor, eu preciso trabalhar um pouco mais para pigmentar esse lábio. Eu não posso trabalhar no mesmo tempo que a RB, porque senão eu vou estar colocando mais saturação nos pigmentos da RB, no procedimento da RB. Então, por isso que a gente fala que nos procedimentos, quando você for fazer com pigmentos de carga pigmentária muito alta, você precisa trabalhar menos. Aí você vai ter um resultado natural com um lábio translúcido. O resultado natural, gente, de micropigmentação labial para manter a saúde desse procedimento, e quando eu falo saúde, é porque ao longo do tempo já tem uma degradação natural. Então, se a pessoa daqui a 2 anos quiser refazer esse procedimento, ela precisa estar com o lábio saindo esse procedimento, não pode estar com muita saturação. No nosso espaço, na nossa academia, nós somos apaixonadíssimas por procedimentos que são naturais, que esses procedimentos no lábio que tem a translucência da mucosa labial, que você vê que é a cor do lábio da pessoa, você não vê que é um procedimento. Então, por isso que quando a gente faz esse procedimento, a gente não pode saturar tanto, a gente não pode ficar insistindo tanto, principalmente quando eu trabalho com pigmentos de carga pigmentária menor. Tá certo? Essa aula foi um pouquinho mais curtinha de hoje, mas eu acho assim que ela tem um pulo do gato muito inteligente, porque você precisa saber, inclusive, até sobre agulhas. Se eu tenho uma agulha, as marcas trabalham de formas diferentes, por mais que todas elas tenham a mesma circunferência no diâmetro da agulha, né, 0,30 de uma marca e 0,30 de outra, você vai perceber a diferença no aço dessa agulha. Algumas são mais afiadas e outras não tanto. Com agulhas que não são tanto afiadas, eu preciso trabalhar um pouquinho mais de pressão. Com agulhas que são muito afiadas, que um tiquinho de nada que você faz já pega esse pigmento, eu não posso trabalhar com essa mesma pressão. Então a gente quer ensinar para vocês a pensar, a não só reproduzir o que te ensino, mas a pensar sobre os materiais que você trabalha. Como que você vai executar com 2 formas diferentes. Sabe quando você trabalha com forno diferente? Que ele tem uma temperatura que é um pouco mais rápida, mais aquecida, ele consegue conservar mais a concentração de calor do que o outro, você vai precisar medir ali a temperatura. Então é a mesma coisa com os materiais de micropigmentação. Então eu quero que vocês falem pra gente aqui nos comentários, mandem direct pra gente, no canal do Telegram a gente troca experiências riquíssimas. O que vocês pensam sobre esse assunto? Qual é a forma que vocês trabalham? Se vocês pensavam dessa forma antes, que o pigmento da RB Colors ele fica mais opaco, e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Todo resultado de micropigmentação, ele não está por cima, ele não está na superfície, ele está abaixo do nosso epitélio, dando um beijinho no conjuntivo. Isso também é um outro tema para uma outra aula, mas o que quer dizer isso? Que todos eles vão ter uma certa opacidade no resultado. O que precisa é a sua cliente manter sempre a hidratação da lâmina labial para manter esse brilho no lábio, para manter essa vivacez assim do procedimento, sabe? Então comentem pra gente aqui, não esquece de ativar as notificações para você receber sempre as nossas aulas. Vamos discutir sobre esse assunto lá no canal do Telegram. Essa aula vai ficar disponível até segunda-feira da próxima semana, então eu vou estar junto com vocês pra gente tirar todas as dúvidas, tá bom? Uma ótima semana iluminada e abençoada para todo mundo, e não esqueçam de se cuidar.